sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Atlas. E hoje a gente trouxe um tema muito importante com a nossa mesa cheia de especialistas muito capacitados da Atlas para falar sobre cultura organizacional e as transformações que o BPO traz nesse processo. E para falar sobre o tema, a gente vai conversar hoje com o nosso CEO, que é o Vanderlei, o nosso gestor trabalhista, o André, e o coordenador de recursos humanos do departamento pessoal, que é o Matheus. Então sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Atlas. Boa noite. Boa noite. Contribuir. Boa noite, Laís. Então, para a gente começar, eu acho que a gente precisa falar de cultura organizacional para a gente falar da transformação que o BPO vai trazer para a gente, né? E o que eu já queria começar perguntando para vocês, o que realmente é a cultura organizacional e como que ela influencia o dia a dia das empresas? Aí vocês fiquem à vontade para quem quiser responder. Bom, vamos lá. A cultura organizacional, se tentarmos simplificar, porque não é simples, é o jeito de ser de uma organização. Então, esse conceito, quem traz ele é o Sandro Magaldi, num livro chamado Novo Código da Cultura. Então, se for para simplificar, diria que a cultura é como as coisas acontecem. É o jeito de ser de uma organização. É como as pessoas lidam no dia a dia, como são os costumes daquela organização, à luz daquilo que ela estabelece como um propósito, né? Então, o propósito norteia essa cultura, a liderança tem uma grande influência sobre essa cultura. Então, resumindo, é o jeitão de ser aí de uma empresa, de um grupo de pessoas. E quando a gente fala desse grupo de pessoas, a gente está falando de várias mentes pensantes e várias culturas até pessoais e familiares que vão influenciar nisso. E não necessariamente uma empresa é composta só de uma família ou são vários núcleos que a gente até falou no nosso último episódio. Mas por que, Vanderlei, você acredita que muitas empresas acabam negligenciando esse processo da criação dessa cultura organizacional? Eu entendo, Laís, que é um processo até de maturidade, né? Então, temas como cultura organizacional, até mesmo como governança corporativa, ainda é muito temas incipientes para muitas organizações. Então, muitas coisas nós achamos que são temas de grandes empresas. Falar sobre governança, falar sobre cultura organizacional como se fosse algo de grandes empresas, mas acontece em todas as empresas, né? Então, eu vejo que esse é um do principal fator, né? Ou seja, o grau de maturidade. Isso está muito relacionado com a liderança. Então, a alta liderança, seja ali aquele que fundou a organização, ou seja, os líderes que trabalham com ele, que vão forjar uma cultura, a gente fala cultura forte, ou o estilo dessa cultura, o que nós queremos, à luz do propósito daquela organização, né? Então, é aquele ditado, você planta, você colhe aquilo que você planta, né? Uhum. E a cultura vem mesmo da agricultura, que é o cultivo, né? Então, como você cultiva essa cultura? Então, como você trabalha as pessoas à luz do propósito que você definiu, qual é a forma como você vai fazer, que vai interferir, inclusive, depois vamos falar sobre os processos. Uhum. Mas, por exemplo, tem empresas que têm vários estilos de cultura. Uma cultura mais, por exemplo, orientada mais a aprendizado, mais a colaboração. Você tem culturas que são mais orientadas a comando e controle, são culturas mais rígidas. Você tem culturas que são mais orientadas a resultados, ali é resultado por resultado. Então, essas empresas é muito comum sempre estar muito orientado a metas, às vezes muito individuais. Então, não tem certo, não tem errado. Uhum. Então, são várias formas, e aí isso está muito atrelado a esse aspecto mesmo do propósito, dos princípios, né? E como isso norteia essa liderança e todo o time. Então, a partir daí, você começa a formar e forjar uma cultura organizacional. Eu acho que no nosso dia a dia, até mesmo do pessoal aqui do departamento pessoal, né, a gente tá falando da liderança e como isso vai nortear, e até um ponto para a gente discutir aqui dessa próxima pergunta, como que essa cultura acaba tendo relação com a performance do time? E eu acho que vocês acabam vendo isso muito no dia a dia com os clientes que vocês trabalham, né? A diferença, e não é certo ou errado, mas a diferença de gestão que isso pode acabar impactando na criação ou até mesmo na manutenção dessa cultura criada lá atrás, né? Sim. Quer falar um pouquinho? Sim, isso sem dúvida, né? E nós nos deparamos com muitos casos onde a pessoa diz assim, mas sempre foi assim, né?
sempre foi assim. Então, às vezes, existe uma resistência, inclusive, à mudança. E a cultura também ela é adaptável, ela tem que ser, tem que haver uma mudança, mesmo porque nós vivemos aí um momento muito tecnológico, né? E você tem que se adaptar e conectar o seu propósito, a sua estratégia, né, lá na ponta. Mas como é que eu chego lá na ponta, né? Através da liderança, como o Vanderlei citou. E essa é uma relação direta, né? Sim, sem dúvida. E vocês acreditam que esses processos, né? Porque algumas empresas são mais rígidas, outras são mais engessadas, né? Como o André comentou, nesse processo de sempre foi assim. Mas vocês acreditam que eles podem prejudicar a cultura? Eu acho o contrário. Eu acho que a cultura ela pode favorecer ou desfavorecer para que você tenha, por exemplo, bons processos. Por quê? Porque é uma evolução, né? Os processos, a forma como você faz, e como o André falou, se você tem uma cultura que não está aberta ao aprendizado, uma cultura mais rígida, a tendência, você tem empresas, por exemplo, que não fecharam as portas, mas que elas eram muito bem sucedidas no passado, que hoje elas não são tão bem sucedidas, porque elas criaram culturas muito rígidas, processos muito bem estruturados, enfim, só que quando você precisa promover mudanças, você acaba não tendo a velocidade, porque ela não é uma cultura orientada muito mais a aprendizado. Então, eu entendo que a cultura que você desenvolve, por exemplo, num ambiente onde você permite ser mais horizontal, mais de colaboração, mais de aprendizado, você tem um ambiente mais propício para fazer melhorias contínuas. Enquanto que em modelos mais engessados, os processos são mais rígidos. Então, por quê? Porque o processo, a cultura precede. Aí você vai para as políticas, você vai para o olhar institucional. Então, olha, o que o propósito da empresa, quais são os princípios que ela tem, quais são os valores que ela defende, qual é o código de conduta que ela quer ter. A partir dali, você começa a ter o desenvolvimento dos processos. Então, me parece que a cultura vai ajudar ou prejudicar aí você ter bons processos. E quando a gente fala, né, desse processo, tanto da cultura, as pessoas automaticamente acabam ligando simplesmente só ao departamento pessoal ou uma parte de endomarketing. Elas não conseguem entender como esses processos podem influenciar tanto a parte de fiscal, de contábil de uma empresa. Eles acabam relacionando uma cultura a pessoas, a aprendizado, né, a levar esse tipo de conhecimento. E de que forma que vocês enxergam, além desse, né, que a gente falou agora do processo, que a cultura acaba influenciando na parte administrativa? Né, falando tanto do BPO já, quanto da parte fiscal, contábil, de RH, enfim. Como vocês enxergam isso? Eu acho que hoje o mercado de trabalho ele está com um nível de pessoas que estão vindo com a tecnologia na cabeça. E a tecnologia hoje, em relação ao clima organizacional, a como funciona uma empresa às vezes mais... Pode falar. Sumiu a palavra. Mais ou menos organizada, né? Não, seria no quesito de estruturada. Uma empresa... Vamos lá. Numa empresa menos estruturada, às vezes a tecnologia pode atrapalhar. E aí os jovens vêm hoje com uma mentalidade de tudo é automatizado, tudo é inteligência artificial, e às vezes nessa empresa menos estruturada, isso acaba gerando conflito com a entrega. Então, quer implantar muita coisa que às vezes não vai rolar, e aí tenho lá uma pessoa mais antiga na empresa que já tem uma cabeça mais fechada, não entende. E isso reflete na nossa atividade porque a informação vem picada ou não vem completa, né? E isso atrapalha o processo. Então, acho que as pessoas que estão no mercado hoje estão contribuindo com essa disruptura ali, né?
E é até importante isso que você falou, Matheus, porque às vezes as pessoas acham que a implementação de um BPO é a digitalização de um processo na empresa. E não necessariamente isso. É só a organização e o auxílio de você reestruturar um processo que pode auxiliar no desenvolvimento dessa empresa, né? Sim. E é importante também ressaltar que as empresas, ela tem ali o que a gente chama lá do seu negócio principal, do core business, né? E ela vai focar muito naquelas que são as atividades chaves, né? Então, por exemplo, se eu sou um comércio, eu tenho que ser muito bom em comprar, muito bom em vender, muito bom em gerir meu estoque e minha logística. Se eu fizer isso muito bem, a chance de eu ter sucesso já é grande. Uhum. Então, quando eu olho para a minha parte administrativa, para os meus processos de apoio, só que na medida que eu me torno uma empresa muito grande, isso vai me fazer uma diferença gigantesca. Mas aí eu preciso contar com parceiros que vão, por sua vez, cuidar dessas atividades para mim, né? E aí esses parceiros precisam ter bom processo, precisa ter, né, como foi colocado, essa sinergia com a organização, né? Então isso acaba também, para nós que só fazemos isso, parece um pouco mais simples. Mas para as empresas, além daquilo que elas fazem, ter que cuidar de tantas outras atividades de apoio é bastante complexo. Faz sentido, né? E você sabe que a Atlas, nós vendemos o BPO consultivo. Uhum. Um pouco diferente de alguns que existem no mercado, né? E o que é o BPO consultivo? Nós temos um período que a gente faz um onboard do cliente, que é a entrada dele. E nesse período a gente faz um mapeamento onde nós identificamos riscos e oportunidades, né? E isso, na nossa prestação de serviço, ela é contínua. O risco e a oportunidade, ele é contínuo, né? E como é que você atua para minimizar o risco e como que você atua para garantir as oportunidades? É necessário que a empresa tenha um olhar técnico para isso, que muitas vezes ela cuidando de pessoas no seu RH, ela não vai conseguir fazer, porque meramente, durante muito tempo, olha, fazer folha de pagamento é igual para toda empresa. Não necessariamente. Hoje, nós temos um sistema de repositório dentro dos órgãos governamentais de todas as informações. E não era assim, né? Então, isso mudou muito. Esse processo mudou muito. Nem todas as pessoas acompanharam da mesma forma essas mudanças. E faz sentido, né? Porque quando a gente fala, né, da mudança, também tem um medo do perder o controle. Eu acho que é nessa questão que o Matheus até trouxe, né? Da questão da digitalização, da automação, que uma pessoa com a cabeça um pouco mais fechada, ela vai achar que ela não vai mais ter acesso aos números, que só a Atlas vai ter acesso, que ninguém mais vai mexer, que ela não vai poder. E não é assim, Sim. né? Como que funciona isso dentro da Atlas, levando esse segmento de ser um BPO mais consultivo? Quer falar, Matheus? Eu acredito que é uma oportunidade para as empresas não ficar tão associada a uma pessoa específica dentro da empresa. Porque hoje a gente tem um sistema de atendimento que a gente precisa de uma pessoa que ela nos repasse as informações. Então, onde que isso garante ali uma confiança no empregador? Que ele não precisa ter um analista de folha de pagamento específico para fechar a folha de pagamento dele, né? Ele precisa de um auxiliar que nos repasse as informações e na saída desse auxiliar ele pode contratar outro auxiliar, substituir, fazer a movimentação necessária dentro da empresa. E isso não tem impacto na entrega finalmente da folha, porque isso vai estar nas nossas mãos. E tivemos um caso recente que a pessoa que fazia a folha simplesmente pediu demissão e foi embora. E aí? Como é que ele faz? Ele tinha um sistema específico, que não é qualquer analista no mercado que vai fazer um fechamento de folha nele. E aí ele ficou na mão. E aí contratou a gente para entrar na jogada, né? E tiveram uma percepção muito boa, né, sobre isso. E eu acredito que isso tem essa nossa consultoria, né, atendendo o cliente direto no sistema dele, tendo essa percepção de mercado, de ver quais são as oportunidades que a gente pode oferecer,
Isso parece ser... tem ali um valor muito grande para quem está recebendo aquele serviço. E até isso tem a ver, né, falando sobre cultura, né, que é o jeito de fazer, né, o jeito de ser que a gente estava falando. Então, quando o André fala, o Matheus traz um olhar aí do BPO, num olhar consultivo, tem a ver com esse posicionamento nosso e o jeito de ser nosso, de fazer. Então, cada empresa tem a sua forma de fazer. Então, dentro de um olhar colaborativo, nós trabalhamos muito para agregar valor na gestão do cliente. Então, dentro desse olhar de entender o que ele faz, como ele faz, que risco que ele está tendo, como que pode melhorar, como que eu capacito os colaboradores daquela empresa, como que eu crio uma relação ganha-ganha, né? Porque não adianta eu simplesmente falar para o cliente, o que você está fazendo está errado. Mas se eu não mostrar para ele uma outra forma de fazer, ou se eu não tiver um olhar de ajudá-lo, então é muito comum, né, Matheus, se deparar com situações que o cliente chega, você ajuda ele a ter menos trabalho do lado de lá, você ajuda ele a se organizar, não acontece isso? Sim, tivemos um caso recente em que a coordenadora do RH, ela tinha que ficar 3 ou 4 dias lá preenchendo uma planilha para fazer um report, né, para outro país. E ela comentou comigo, assim, porque não fazia parte do escopo nosso, mas ela comentou, falou assim, eu faço uma planilha e tal. Daí eu falei assim, mostra para mim, deixa eu ver como que eu posso te ajudar, né, com isso. E a gente conhecendo assim, o sistema por um todo ali relacionado à folha, eu vi que era uma oportunidade que a gente conseguia exportar esses dados sem que ela precisasse pegar manualmente num PDF, funcionário por funcionário. E isso teve eu montei um projetinho para ela ali com informações que ela mesma conseguia extrair do sistema, ela só não sabia, e otimizou ali o serviço que era 4 dias, né, de trabalho, ficou em coisa de 1 hora. Olha Nossa. só. Então, tem assim, um ganho muito grande quando ela fala com um especialista que entende do que está falando, que conhece o sistema, que sabe o que o sistema pode entregar. Exatamente. E aí entra em alguns pilares, porque as pessoas acabam achando que o BPO vai só ajudar na redução de custo. E não necessariamente isso, ele também vai ajudar a mitigar os riscos, que é um ponto que a gente sempre fala e a gente bate bastante sobre isso. Só que existem outros que eu acho que vocês poderiam listar que as pessoas não têm noção que pode ajudar. Não só esses que a gente citou aqui, né? Sim, recentemente também nós fizemos um acompanhamento com um cliente novo. Ele estava numa situação crítica de negociação coletiva. E na verdade, eles precisariam distribuir o percentual entre vale-refeição e salário. Uhum. Então, ela queria ter uma ideia do montante. E nós direcionamos isso através de uma reunião, que hoje a gente faz muitas reuniões nas plataformas digitais, a empresa é do estado de Minas Gerais, e nós conseguimos, juntamente com eles, entender como fazer isso e dar uma solução, para que eles pudessem mapear isso e verificar quanto seria o final desse custo. E, por fim, foi muito produtivo isso. Por quê? Foi otimizado a relação que eles tinham lá com o sindicato e eles chegaram no resultado que eles desejavam. E também o sindicato ficou satisfeito e fechou o acordo. Então, assim, o parceiro que você tem, ele tem que ser útil, né? E dessa forma que nós atuamos. Quando a gente fala de atendimento consultivo, é isso. Não é pura e simplesmente fazer uma entrega de uma obrigação. Mesmo porque essa obrigação a gente já começa desde a admissão, né? Já o cidadão, na hora que ele é admitido lá, você manda para o E-Social, independente do horário, ele já recebe na sua carteira, no celular. Você foi admitido. Sim. Ele sofreu ele ganhou um reajuste salarial, ele já recebe no celular, opa, tive aumento aqui. E até quando você vai ser desligado, às vezes a pessoa não tá nem sabendo. Sim. E também aparece a notificação, né? É muito... Muito rápido. É muito rápido, exatamente. E, André, você até tocou num ponto
que puxa um assunto importante, que é a forma como a Atlas trabalha. E eu acho que a gente está aqui em alguns podcasts já falando da forma como ela trabalha, mas é até importante a gente falar que todo esse processo, até mesmo da ação do Matheus em olhar para algo que não está dentro do escopo, faz parte da cultura organizacional da Atlas. É isso, não é? Sim, sim. E como funciona isso dentro da Atlas, o Vanderlei? Como vocês, na verdade, desenvolveram isso para que os analistas, coordenadores, enfim, todos os colaboradores da Atlas, no geral, tenham esse cuidado de olhar não é o meu escopo, mas eu posso ajudar. E não que isso seja uma obrigação, mas é um auxílio, né? Uma coisa que vai tanto beneficiar a gente no nosso trabalho, quanto vai beneficiar o cliente no geral, né? Se você me permite, Vanderlei, só queria fazer um comentário aqui. Quando o cidadão fala e ele diz assim, eu estou com um problema aqui, a nossa volta é nós estamos. Porque muitas vezes aquele problema dele lá, se nós não ajudarmos ele a resolver, vai se tornar um problema para nós, né? E o olhar que nós colocamos é esse da colaboração, né? Então, acho que fomos aprendendo isso ao longo da jornada e até pelo nosso posicionamento mesmo, né? De como a Atlas ela se propôs a se colocar no mercado para atender as empresas, e a gente teve que entrar no ambiente da empresa, né? Eu costumo dizer que a solução dos nossos problemas está no ambiente do cliente, porque é lá onde dá origem, lá é onde nasce, lá é onde acontece. Se eu faço um trabalho que ele é de contabilidade, ele é de apurar os tributos, ele é da folha, ele é de orientação, mas tudo acontece lá no cliente primeiro. Então, quanto mais ele estiver organizado, quanto mais ele estiver consciente daquilo que ele está fazendo, então isso já nos coloca numa condição de como nós podemos colaborar, como nós podemos apoiar, e como nós podemos fazer isso também de uma forma padronizada, porque imagina, se você for atender cada cliente do jeito que ele gostaria de ser 100% atendido, isso também não vai funcionar muito bem. Então, dentro da Atlas, nós temos modelos que funcionam no formato de células, e aí também tem a ver com cultura, né? Porque as células, elas têm que ter um certo grau de autonomia, de poder ter agilidade, mas ela também faz parte de um organismo. Então, eu brinco que a célula não pode declarar independência, porque senão o corpo falece. Né? Mas ela tem uma relação de conexão, de interdependência, né? De modo que, por ser uma questão de especialidade, você trabalha um certo grupo de clientes, você trabalha uma equipe, modelos, né? Mas o olhar, a orientação sempre é a mesma. Né? O nosso propósito de gerar valor e ajudar o cliente a prosperar, né? Então, esse é o principal ponto que acaba fortalecendo essa cultura. E isso começa a acontecer, fluir no dia a dia. E como essa cultura é permissiva para que isso aconteça. Então, o quanto você é flexível, por exemplo, quando nós trazemos pessoas para trabalhar conosco, você tem uma pessoa, às vezes, que ela já é mais sênior, ela já tem um grau de responsabilidade, de autonomia, que você fala, né, Matheus? Olha, isso aqui que precisa fazer, é assim que funciona. 2 conversas, um alinhamento, já está fluindo. E tem pessoas que você precisa pegar na mão e trazer ela do lado, e ela precisa aprender, ela precisa ficar mais próxima. Então, como que você vai dosando isso? Você pode ser flexível, porém, contudo, em dado momento, por exemplo, o profissional chega para você e fala, eu gostaria de trabalhar em home office. Então, isso funciona bem para alguns, talvez não vai funcionar para outros, mas, ao mesmo tempo, como que você faz com que isso aconteça de uma maneira fluida, né? Sem ficar colocando regras muito rígidas, para que o profissional possa desenvolver o melhor papel dele. Tem profissionais que trabalham muito bem no modelo home office. E tem outros que preferem estar no presencial. E a gente vem avaliando tudo isso, né? E isso faz parte desse movimento mesmo, né? De transformação cultural e de permitir que a empresa tenha a capacidade de deixar com que as pessoas participem desse processo. Então, a Atlas, até por um caráter institucional, porque ela não tem um sócio, né? Então, quando é a empresa de um dono, é muita característica dele, aquela cultura dele, né? E a Atlas, ela é mais institucionalizada. É um pouco de cada um e das lideranças. Então, por mais que você tenha uma cultura, o André tem um jeito de ser que o time dele, a equipe dele, tem características ali do André. E tem coisas que são um pouco diferentes mesmo.
né? Mas o todo tem que estar falando a mesma linguagem, né? Não faz sentido. E quando a gente fala disso, vocês acreditam que não só a cultura, mas o BPO no geral, ele consegue ajudar a consolidar essa eficiência, a inovação e esse foco no resultado ou não? Não, certamente, certamente, né? É assim, o processo de BPO, ele passa por uma grande análise, né? Ele precisa ser feito por meio de uma grande análise. Uhum. E a gente sempre fala para o nosso pessoal, nós aqui somos cabeças pensantes. Ah, mas o cliente mandou assim, então, mas ele não sabe. Quem sabe somos nós, né? E todos os dias, aí eu trouxe uma testemunha, que é o Matheus. Eu sempre falo para o pessoal lá, aqui cada mergulho é um flash, né? Porque todos os dias tem algo novo. E quando a gente... Porque assim, a folha é o final, é a entrega final, né? Mas até chegar na folha tem um processo. E acontecem muitas coisas, porque nós estamos falando aí de pessoas, né? E as pessoas fazem coisas, às vezes, inimagináveis, mas acontecem. E o que a gente faz diante disso, né? Tem algumas situações que, inclusive, geram insights para inovações, oportunidades, sempre com um olhar de oportunidade. André, mas vocês automatizam tudo? Nós otimizamos tudo, certamente. Tudo aquilo que é possível otimizar. E aquilo que é possível automatizar também, né? Quer falar um pouco, Matheus? Sim. Às vezes tem situações, né, que o cliente ele coloca uma situação, mas dá para mim fazer diferente? Hoje foi um caso. Eu falei assim, dá, só que o jeito que você está pensando em fazer vai ser mais complexo do que o jeito que a gente já faz hoje. Porque às vezes a pessoa do outro lado não tem essa ideia de como funciona o operacional. Ele quer mandar informação de um jeito que seja melhor para ele. E isso da cultura lá do RH, da empresa familiar, que tem uma pessoa que cuida daquele processo e tal. Então, isso, quando vem para o nosso time, a gente faz análise. Dá para ser melhor isso para o cliente? Essa é a melhor forma que ele está utilizando a ferramenta lá, o nosso portal? Ele está usando uma planilha de importação? Ele está usando uma planilha qualquer? Né? Então, isso... No vínculo lá com o cliente, a gente vai analisando, vai identificando melhorias e tal. E hoje a gente tem um ganho muito grande na nossa operação quando a gente automatiza. Mas nem sempre é uma automatização que vai melhorar o processo. Porque às vezes você vai automatizar um processo que é 5 minutos para fazer manual, só que você vai demorar 10 para automatizar, para fazer a automatização funcionar, né? Vamos dizer assim. Então... Esse link, né, com o cliente tem que ser muito bem avaliado e estruturado, porque às vezes o jeito que ele está acostumado não é um jeito que vai ficar melhor, né? E eu acho que quando a gente fala disso, acho que a gente pode falar até de choque cultural, né? Porque vai chocar exatamente com o que a Atlas faz, com o que eles podem trazer, e a gente consegue unir isso. E quando a gente fala, né, de choque cultural, ao implementar tanto o BPO ou qualquer outra estratégia que a Atlas ofereça, o cliente vai ter que trabalhar isso e lidar dentro da empresa, porque não é só ele com que vai trabalhar, mas isso pode impactar tanto o funcionário lá na folha, na hora que ele receber, o lerite dele, enfim, tudo que ele vai receber, quanto o processo administrativo. E como que as empresas podem lidar com isso? Tem um ditado que diz que regras claras, amigos para sempre, né? Então, isso já no próprio no processo, vamos dizer assim, comercial, né? De entrada de um novo cliente, você sempre vai procurar entender ali as necessidades, qual é o perfil, né? E como isso vai acontecer na prática do ponto de vista da Atlas, atendendo ele de uma forma mais consultiva, mas dentro de um padrão, né? Então, naturalmente, você tem esse momento que o André colocou, que é um projeto de entrada do cliente, onde você precisa fazer essa conexão, né? Uhum. E no final, você tem um elemento muito importante, que são as pessoas, né? Então, são pessoas que estão do outro lado, que atuam no dia a dia do cliente, o nosso time,
E às vezes quem está ali no dia a dia da operação é mais complexo. Por quê? Porque está muito orientado à entrega, está muito orientado ao dia a dia, ao processo de execução. E aí você precisa ter um time mais multidisciplinar, um time mais consultivo. No time do André isso acaba acontecendo porque o time é meio camaleão, né? Eu brinco que por ter um processo já mais padrão, estruturado, se adapta ao cliente que chega e faz esse onboard. Mas quando você vai, por exemplo, para as áreas fiscais, tributária, contábil, tem muitas variáveis dentro do contexto, que aí tem que ter esse olhar muito de combinar mesmo, de definir um padrão, de estabelecer prazo, de deixar claro o que é responsabilidade do cliente, o que é nossa responsabilidade. Então, às vezes, o cliente tem uma expectativa. Hoje nós temos cliente que tem um fechamento contábil no 3º dia. Então, ele tem que ter um grau de maturidade, de estruturação e de entrega dos processos internos muito maduro. Porque você não tem tempo para fazer correções e retrabalhos. Então, precisa estar tudo muito redondo. E precisa ter prazo muito bem acordado. Uhum. Então, a gente acaba combinando isso com o cliente. Então, muitas vezes, é possível você ter uma entrega de um fechamento no 20º dia, não, no 15º, no 10º, enfim. Então, tudo tem que ser muito bem combinado, né, e conversado, e aí você tem que ir medindo isso para ver como que evolui, porque é um ciclo de maturidade. Então, você no 1º mês vai fazer um fechamento, vai ter correções para fazer. No 2º mês, no 3º, para que isso depois entra dentro de uma normalidade. E aí isso virar processo. Sim. E ficar fácil de você, não tem nada fácil, né? Mas é menos complicado, por exemplo, quando acontece, teve um turnover lá no cliente, saiu uma pessoa, entrou outra. Então, quando você consegue estabelecer isso, fica mais fácil de você treinar aquela outra pessoa que chegou. Então, rapidamente, ela já consegue se inserir e entender qual é o formato. E tudo que nós fazemos, obviamente, é para buscar fazer o melhor para o cliente. Então, a questão de mitigação de risco, como você bem colocou, a questão da qualidade da entrega. Então, a gente preza muito por isso. E a gente também avalia o cliente com relação a esses aspectos também do perfil, para ver se é aquilo que realmente ele precisa e se é aquilo que ele quer. E se nós vamos conseguir atender as expectativas dele também, né? E quando a gente fala de avaliação do cliente, com certeza a gente ali, né, vocês mais na linha de frente, conseguem ver uns sinais de quando a empresa ela precisa de um choque de cultura, que ela precisa mudar processos de forma a auxiliar tanto nos objetivos estratégicos dela. E como que funciona isso quando vocês enxergam esse tipo de coisa? E até, né, puxando o que o Matheus falou lá atrás, de chegar para uma pessoa que talvez um funcionário mais antigo, ou alguém que tenha uma cabeça um pouco mais fechada para essa mudança, como que isso funciona nesse processo? Na verdade, você precisa pontuar para o cliente quais as consequências da não ação dele, né, da inércia em agir. Todas as vezes que nós fazemos isso, o cliente repensa. Então, assim, nós temos inúmeras situações, mas as mais comuns são clientes novos que, durante o mapeamento, nós identificamos situações do ponto de vista tributário trabalhista. Ou seja, então, alguma verba que está parametrizada de forma equivocada. Isso vai gerar uma consequência muito complicada lá na frente. Que você vai pagar, vai ser autuado, vai pagar com juros e multa. Então, vamos corrigir aqui. Mas é só corrigir aqui? Não. Nós temos que saber que nós deixamos um legado os últimos 5 anos, né? E como é que a gente age nisso? Primeiro a gente estanca. Depois a gente pensa aqui. Como que a gente vai fazer no de trás? E aí, assim, a empresa, ela tem total ciência daquilo que é identificado. Recente, o Matheus pode detalhar depois melhor isso, nós tivemos diversas situações identificadas no processo. Várias falhas que não são algumas de conhecimento da empresa e outras que não.
E isso pode impactar muito a empresa. Nós estamos falando muitas vezes de uma bagatela de 200, 300 mil ano. Pouquinha coisa. Sim, em coisas não tão complexas. Sim. Então, assim, mundo virtual, o governo está há muito tempo nessa. E ele sabe. Ele tem o raio-x lá. Então, ou a gente corrige ou a gente assume o risco. Eu queria, inclusive, fazer um reforço aqui. Nesse mundo tecnológico que nós temos a IA nós temos que usar a nosso favor. A nosso favor. Ela não vai substituir a inteligência humana, mas ela é um grande e poderoso instrumento para te auxiliar. E isso ajuda também nas demais atividades operacionais. Eu até quero fazer uma observação aqui. Conversando com uma pessoa, há muitos anos atrás, o cidadão disse assim, não, se eu for demitido da empresa, eu vou cortar cana, porque isso sempre vai ter. Aí eu disse para ele, eu acho que não, que vai chegar uma hora que não vai ter ninguém para cortar cana. Ele falou, não, isso nunca vai acontecer. Hoje não tem mais cortador de cana, né? Então, assim, aquele trabalho que é repetitivo, ele certamente vai ser substituído. Sim, e a gente até fica o convite para quem não assistiu o nosso 4º episódio, né? Eu e o André, a gente falou muito sobre as malhas eletrônicas, né? Que tá chegando ali com a parte de inteligência artificial, né? A gente falou bastante sobre isso e já tá no nosso YouTube, então para quem quiser assistir, fica à vontade, tá aqui no nosso canal. E eu acho que até puxando esse gancho, André, que você comentou de casos que a gente tem, eu queria deixar aberto para a gente comentar algum caso que vocês lembrem, né, que seja importante, até mesmo dessa questão da cultura e que era muito resistente no começo e depois conseguiram transformar e hoje mudou algum objetivo ou que até conseguiu transformar o processo dentro da empresa para alguma coisa que era o caminho que eles queriam seguir e não sabiam por onde começar, né? Não sei se vocês conseguem puxar rápido na memória um caso que tenha acontecido isso. Eu acredito que, assim, situações rotineiras, exemplo, ponto eletrônico, onde o cliente ainda marca o ponto lá, os funcionários marcam ponto no cartãozinho, às vezes nem marca ponto, né? Isso são coisas que a gente bate o olho, já vai otimizar o cliente, já vai mudar a cultura, tem um impacto, tem, às vezes tem uma certa resistência, tem, mas às vezes o cara não tinha noção da importância disso, para a segurança jurídica dele ali com os colaboradores, né? Tem situações de análise das rúbricas utilizadas na folha de pagamento, que às vezes, preciso pagar um X para o colaborador. Coloca lá na folha dele, mas às vezes não vincula os reflexos, não vincula os impostos devidos, não faz uma análise do que tem que ser feito naquele pagamento, né? E às vezes acho que é só pagar, né? Então não é bem assim, né? E às vezes pro funcionário tá bom, pro patrão tá bom, mas depois lá na frente o colaborador sai da empresa e fala assim, mas aqui estava errado, não tinha fundo de garantia sobre aquele valor que você me pagava, né? E isso acontece muito porque fica oculto ali no visual, né? E a gente fazendo a análise da documentação que vem do cliente para a gente fazer ali o onboarding, né? E isso acaba pegando, né? E a gente repassa isso para o cliente, que é onde tem esse choque lá. Olha, tem esse ponto e tal. Né? Porque não é só pagar, né? Não é só pagar. Então, tem uma questão importante aí. Quando a gente fala, Atlas, a inteligência para gestão, é exatamente isso. Quando o Matheus menciona uma transformação que foi o ponto eletrônico, mas não é simplesmente você falar para o cliente que ele precisa colocar o ponto eletrônico. É mostrar para ele que isso vai gerar consequências positivas, que ele vai ter uma informação simultânea, rápida, que ele não vai precisar de 2 profissionais para ficar fazendo apuração de cartão ponto, e que ele vai minimizar o impacto da maior reclamação trabalhista que existe no país, que é horas extras. Então, assim, não é simplesmente falar que é importante o ponto,
É falar e convencer ele através desses pontos, né? Uhum. E isso é fundamental. E acho que é interessante também que nesse assunto que nós estamos tratando hoje, nós temos a questão da cultura organizacional da Atlas, que é onde a gente tenta todos os dias trabalhar o nosso pessoal para que eles tenham essa cultura de ajudar a cultura do cliente, né? Você até colocou agora há pouco, onde que impacta isso, né, para a gente, como que a gente desenvolve isso no nosso pessoal. Porque é muito difícil as pessoas entenderem uma mudança de cultura. E a mudança de cultura parte das pessoas que estão ali na operação. Então, se eu tenho lá o meu pessoal, meu assistente, que está fazendo um documento que vai mandar para o cliente, ele precisa ter essa visão de que nós estamos impactando na vida do cliente. E isso, treinando para eles terem essa sensibilidade de identificar isso, cara, isso eu treino todos os dias ali com o pessoal. Viu? Liga para o cliente, vê se é isso mesmo que ele quer, né? Vê se como que isso vai impactar lá, se é esse documento que ele precisa, que às vezes é um campo a mais que ele precisa ali que já vai resolver a vida dele. Uhum. Então, a nossa cultura impacta diretamente na cultura do cliente. E isso, para a gente ali, é muito claro, né? Olha, um outro exemplo. Nós tivemos um case, como o pessoal gosta de falar. Que chique. A hora que você fala um caso, parece que é uma outra mulher, né? Então vamos para um case. O colaborador, o empregado, entrou na justiça contra a empresa. A empresa nunca tinha recebido uma reclamação trabalhista. E aí ele falou para a gente, nossa, mas vocês estão fazendo alguma coisa errada? Não, nós não estamos fazendo nada de errado. Mas você pode contratar um advogado que vai defender você e vai comprovar que está tudo certo. Ok. Exceto se ele está fazendo alguma coisa no ambiente que a gente desconheça, né? Sim. O que nós nunca recomendamos. Então é uma relação transparente. Até voltando, no onboard, a gente faz o papel do advogado criminalista. Eu preciso saber a verdade. Uhum. Você matou? Aí a hora que ele responde, eu matei. Não. Dizem que você matou, né? Então vamos lá, voltando. E aí ele falou assim, olha, inclusive esse cara saiu daqui me devendo uma importância. Eu falei, então você passa para o seu advogado que ele vai fazer uma reconvenção contra a reclamação. Foi o que aconteceu. O empregado perdeu a ação e agora tem que pagar o valor que ele saiu devendo. Então, assim, depois ele teve um feedback do advogado dizendo o seguinte, olha, quem é a sua empresa de contabilidade? Que a documentação estava impecável. Então, assim, a responsabilidade que nós temos é muito grande. Uhum. E é isso, reforçando o que o Matheus acabou de dizer, que nós incentivamos e conversamos com o nosso time sempre. Como que a gente ajuda ele a não ter problemas, né? E isso Nós somos um solucionador de problemas, não um causador, né? E isso é literalmente a cultura organizacional. Acho Sim, que é nesse caminho, né? E você tem que buscar várias alternativas, né? Então, a gente sempre orienta os clientes a terem, assim, a oportunidade de buscar uma gestão mais integrada possível. Uhum. Então, isso passa por tecnologia, vai para um olhar de processos, pessoas. Então, é muito comum a gente se deparar não só na folha, mas ali em outros processos, o financeiro, toda a operação do cliente, e muitas vezes existem soluções adjacentes àquilo que nós fazemos, né? Então, é comum a gente encontrar clientes que ele já está num porte, num tamanho, que não funciona mais aquele modelo em que ele controla tudo no papel, na planilha, não tem um software de gestão. Então, a gente acaba também apoiando nisso, né? Ou seja, a gente brinca lá qual é o sapatinho que cabe no pé dele, né? Então, a gente consegue ter um olhar de diagnóstico para poder ajudá-lo a implementar. E para isso a Atlas conta com parceiros, né? Porque você nunca vai ter solução para tudo. Mas quais parceiros que podem, junto com a Atlas, oferecer uma solução completa para o cliente, né? Sim. O próprio processo, os processos são interligados, né?
contábil, fiscal, pessoal, financeiro. E muitas vezes a gente contribui com os demais processos. Sim. Identifica a própria folha nas parametrizações das contas contábeis, né? E a contabilidade também fazendo esse link com a folha. Olha, uma folha que a contabilidade tem que estar entregue no 3º dia útil para fazer um reporte para o exterior, não há como essa folha não ter sido paga dia 30, por exemplo, né? E como é que ela se organiza em pagar dia 30? Porque o pagamento dia 30 não é por força de legislação, e sim por opção. Sim. Ela tem que também fechar de forma antecipada. Para a contabilidade entregar no 3º dia útil, quando que essa folha, as provisões, tudo isso tem que estar pronto? Então, isso faz parte desse conjunto. Tem um ponto também que eu achei interessante compartilhar de experiências, né? Que é recente esse, inclusive há uns 2 dias aí. Tivemos uma situação a qual a empregada abandonou, né, a empresa e tal, e a gente assumiu. E aí o TI da empresa se prostou ali muito pronto para nos dar suporte no sistema do cliente, né? Que a gente acaba tendo os casos que a gente atua dentro do RP do cliente, que ele já possui o sistema e nós operacionalizamos, né? E aí ele falou assim, não, a hora que você precisar, né, a gente vai fechar a folha e tal. Eu falei assim, não, tudo bem, né? Mas a priori eu não tinha entendido qual que era o contexto de nós vamos fechar a folha. Porque eu iria fechar a folha, né? E ele se colocou ali à disposição. Daí eu fui fazendo o processo e tal. E em determinado momento ele falou assim, viu, como é que tá aí e tal? Eu falei assim, não, tá tudo bem. Ah, mas você não vai precisar de mim? Aí eu falei, não, tá tudo sob controle, tá tudo funcionando, né? Daí ele, não, é que a pessoa anterior tinha uma enorme dificuldade, eu precisava estar do lado dela para fechar a folha. Porque a pessoa não sabia operacionalizar, isso impactava no departamento de suporte dela, que era o TI, impactava no departamento contábil, que no caso é interno da empresa, então atrasava, então para não atrasar o TI ficava ali junto e quando tinha um problema maior, era toda uma movimentação. E aí quando eu falei que não precisava, eu falei assim, olha, inclusive deu tudo certo e tal, né? Daí ele, rapaz, nossa, que bom, não sei o quê. Então, aí depois veio o responsável pela contabilidade da empresa, me chamou. Ô, Matheus, você já fechou a folha? Eu falei, já fechei a folha, né? Estamos só finalizando uns pontos e tal. Dele, não, beleza, né? Você não teve nenhuma dificuldade? Eu falei, não, tudo tranquilo. Então, assim, isso tem uma percepção do outro lado, né, do cliente, que a terceirização da folha de pagamento gerou ali um ganho para ele, que ele não tem mais um problema que era uma pessoa que gerava problema para eles, né? Para outros E departamentos. em vários departamentos, não só em um, né? Sim. E até aquilo que a gente falou, das atividades chaves e que a empresa se propõe a desenvolver, né? Em capacitar. Uhum. Então, obviamente que o Matheus, junto com o André, eles têm uma preocupação de capacitar a equipe cada dia melhor. E o cliente, muitas vezes, o profissional que está ali fazendo uma atividade, aquilo para a empresa não é uma atividade fundamental para o negócio. Então fica meio que, entre aspas, fica meio de lado, fica relegado e dependente ali da iniciativa daquele profissional, de aprender, de se atualizar, e ele vive muito aquele ambiente. Uhum. Ele não tem outras experiências. Então, com várias experiências acumuladas aí e a capacitação, então isso permite que a gente consiga, obviamente, trazer melhorias, né, no processo. E aí você observa que isso muitas vezes acaba sendo parte da cultura da empresa. Uhum. O TI era uma coisa muito natural, ele fazer o fechamento da folha junto com o profissional. É cultural isso. E aí, nessa mesma linha, o outro cliente, ele também tinha uma situação parecida. Mas aí o TI tinha uma rebeldia com relação a isso. Uhum. Porque ele tinha lá, por exemplo, 200 chamados no mês. 180 chamados eram de problemas na folha. E aí ele provocou, olha, tem alguma situação aqui que a gente precisa entender o que ocorreu. E eles chegaram à conclusão que a melhor alternativa era terceirizar o processo de folha
através do BPO, para especialista. Agora ele está super feliz, porque ele tem 20 chamados no mês. Já diminuiu tudo, ele consegue desenvolver outras Sim. áreas. Por outro lado, esse caso que ele queria acompanhar o processo de folha, não que ele queria, era uma segurança, mas também não atrapalhava ele. Sim. Entende que isso já fazia parte da cultura da empresa, ele acompanhar, Uhum. mas que já não é necessário. Então, a cultura também é uma quebra, né? De paradigmas, de muitas coisas, né? Que abre, inclusive, a oportunidade da terceirização. Porque uma cultura rígida que o cliente pensa assim, putz, estou aqui em Manaus, como que eu contrato uma empresa de São Paulo? Estou no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? O cara fala assim, nossa, eles estão tão longe, né? Tá, mas eu não preciso estar aí dentro da sua empresa para realizar uma operação no seu sistema. Uhum. Né? E hoje, nós como especialistas Proteus, nós conseguimos atender o cliente nessa dinâmica. E, às vezes, com uma certa resistência, né? Mas provocada pelo TI, às vezes pela coordenação, que vê que mensalmente você tem ali um problema na operação. Né? E aí, acho que a gente entra nessa prestação de serviço com cases, né, muito fortes de clientes de alta referência, né, que acabam dando indicações, né, do nosso serviço para que outros clientes tenham essa confiança. Né? Isso é muito importante, né? E quando o cliente diz assim, não, mas vocês estão muito longe, a gente brinca, inclusive. Olha, nós estamos mais perto do que os dados da sua empresa que estão nas nuvens. É bem isso, é bem isso. Gente, eu acho que é um tema que, se a gente precisar, né? Como todos que a gente trouxe até aqui, né? É muito rico e importante para o processo empresarial. Eu acho que é muito mais além do que só o auxílio na parte organizacional. Acho que até na mente dos empresários, né? O nosso podcast tem trabalhado muito isso. Temas que vão ajudar no processo de identificação de melhorias, acho que não só no processo no geral. Eu já queria agradecer a presença de vocês, né, todo esse conteúdo, e deixar aberto para caso vocês queiram falar mais algum ponto importante sobre o tema, mas também já deixar o convite para assistir todos os outros episódios que já estão no ar, e também deixar perguntas, comentários, que a gente já organiza e traz as respostas no próximo Conexão Atlas. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado, Laís. Obrigado, Laís.